Ô, Conrado, nesse dia de hoje, a gente vai estar gravando esse episódio aqui. O que você tem para me dizer sobre essa questão da Petrobras aí que ocorreu que o Bolsonaro demitiu o presidente aí da Petrobras e porque alega aí a questão do aumento dos combustíveis? O que você tem para me dizer disso aí, meu confrade? Saudações, preclaros confrades, saudações ao confrade. Hoje é um vídeo um pouco diferente no formato, mas vamos falar sobre o que está acontecendo com a gasolina e com a Petrobras. É basicamente o seguinte, na minha interpretação. O senhor Jair Bolsonaro foi ameaçado de ocorrer uma greve dos caminhoneiros, né? Como foi em 2018 no governo Temer, e naquela época os caminhoneiros perceberam a força que tem, a força da categoria. Mas naquele momento, muitos dos caminhoneiros apoiavam Bolsonaro, intervenção militar, enfim, apoiavam essas bandeiras que o Bolsonaro dizia defender, né? E diz defender até hoje. Mas, com os sucessivos aumentos, tanto da gasolina, tanto do diesel, que são os principais combustíveis utilizados no transporte brasileiro, já que boa parte, quase que toda parte do transporte brasileiro advém da malha ferroviária, os caminhoneiros começaram a perceber que o seu lucro estava diminuindo, até porque o tabelamento do frete que foi acertado lá em 2018 não tem fiscalização, não é? E é negociada de boca a boca, e aí os caminhoneiros estavam tendo prejuízo, ao ponto do seguinte: o cara ia rodar com o caminhão e nem compensava ele fazer aquele transporte, por exemplo, entre Paraná e Rio de Janeiro, né? Porque o cara tem que comer, o cara tem o diesel caro, o cara tem muitos pedágios, então acabava dificultando muito. E aí, provavelmente, houve um acordo por debaixo dos holofotes entre o Bolsonaro e a categoria dos caminhoneiros de que o Bolsonaro iria fazer algo para que o combustível não subisse, não é? Ou que diminuísse a sua subida, né? E provavelmente esse acordo foi isso que ele fez agora. Ele manda embora o presidente da Petrobras, não é? Coloca outro, ainda ele não saiu, o que ele já demitiu, né? Vai esperar o término do contrato que acaba em março. Mas isso daí é uma sinalização para os caminhoneiros. Olha, eu estou tentando diminuir o preço. Se não der certo, a culpa não é minha. A culpa são dos prefeitos, governadores, mas minha não é. Ô, confrade, aí você fez lembrar aí um acontecimento de 2000, acho que foi 2018, né, a greve dos caminhoneiros que ocorreu com o governo Temer. O que aconteceu lá? Os caminhoneiros diziam que o combustível, que no caso o diesel, estava muito caro. Então o que o governo Temer fez? Porque a Petrobras já vinha praticando essa política de alinhamento de preço com o mercado internacional. Então o que o Temer fez? O Temer chegou, ele zerou a CID, zerou acho que o PIS e o COFINS, como uma forma de reduzir a parte federal dos impostos, que deve dar em torno aí de uns 15 a 20% do valor do diesel, para baratear. E o que ele fez? Ele congelou a princípio lá, durante uns 3 meses, o valor do diesel, para que o caminhoneiro pudesse, vamos dar um cala-boca nos caminhoneiros. Só que passou-se depois de 3, 4 meses, o diesel voltou a subir, porque nós temos a incidência aí dos ICMS estaduais. Você acha que o Bolsonaro, com essa atitude de ter mandado o presidente embora, ele está praticando a mesma política, confrade, desse general talvez entre, segure o preço aí durante uns 3, 4 meses para dar uma acalmada no pessoal e postergando essa questão aí do preço da gasolina e do diesel? Sem sombra de dúvidas, até porque a política de preços da Petrobras não vai mudar. O Bolsonaro já falou ontem que a política de preços não vai mudar, não é? Ele ficou incomodado aí da forma que o atual presidente, que é o Roberto Castelo Branco, estava trabalhando na presidência da Petrobras, mas ele não vai alterar a política de preços com esse general Silva e Lula, né? Até porque esse general é um liberal, esse general ele comandou Itaipu, né? Esse general não tem nada de nacionalista. Ô, confrade, mas não te cortando, mas rapidinho, só para fazer um acréscimo aí. Porque as pessoas às vezes têm que entender o seguinte: por mais que no caso estatal, a Petrobras tenha um presidente,
Mas a política de definição de preço, muitas vezes quem faz, às vezes é a equipe econômica do governo e passa para o presidente da Petrobras. A política vai ser essa e acabou, né? De reajuste com relação ao mercado internacional de combustível. Até porque para o presidente da Petrobras ele alterar a forma como é cobrado o combustível, ele precisa discutir isso com o representante dos acionistas que faz parte da diretoria da empresa. Então não é simples, eu vou chegar lá e vou falar, não, vai mudar a política de preços da Petrobras. Obviamente que por ela ser a parte maior do governo, não é porque a Petrobras ela é uma empresa de economia mista, ela não é 100% estatal, né? Ele tem que discutir com o conselho, né, com toda a diretoria que tem o representante dos acionistas, né? Os acionistas são as pessoas que têm ações da Petrobras e que estão interessados no lucro da empresa. Só que uma empresa estatal por excelência, ela não tem como objetivo dar somente lucro. Ela tem como objetivo também cumprir um papel social. Senão não faz sentido ela fazer parte do Estado, não é? Ela estar sobre a tutela do Estado. Mas a prerrogativa de mudanças é do Estado, né? Mas isso não é uma decisão monocrática. Então o que eu quero dizer é o seguinte, não vai mudar absolutamente nada. O que aconteceu, tanto sexta-feira quanto segunda-feira, né, foi o seguinte, na quinta-feira o Bolsonaro costuma gravar suas lives ao vivo no Facebook e YouTube, né, e ele falou que haveria mudanças na Petrobras. Só dele ter dito que haveria mudanças na Petrobras, na sexta-feira a Petrobras fechou caindo, acho que 7,98%, quase 8%. Não é? E depois que fechou o pregão aqui no Brasil, ele anunciou que o atual presidente da Petrobras não prosseguiria no cargo. E aí as ações já caíram em Nova York porque lá o pregão ainda estava aberto. Não é? Aí depois, na segunda-feira aqui no Brasil, veio toda aquela queda que ocorreu na Bolsa de Nova York e aconteceu a queda aqui na Ibovespa. Não é? Porque quando ele anunciou a mudança, o pregão estava fechado. E aí caiu 21%, ou seja, entre sexta e segunda-feira, a Petrobras caiu aí 28, 29%, né, do seu valor. Só que hoje, que é terça-feira, o dia que eu estou gravando aqui com o Confrade, a Petrobras já subiu mais de 12%. Por quê? Porque isso daí é uma especulação do mercado. Não tem como uma empresa como a Petrobras, que é monopólio no Brasil, ter prejuízo. Não tem como, mesmo ela pertencendo ao Estado, mesmo que haja uma interferência, o que não vai haver. Mas o mercado ele age dessa maneira. Ele pega uma notícia, que é o quê? Uma mudança de presidente, e que estava prevista em contrato, porque o Bolsonaro tem contrato até março desse ano com o presidente, ele não quebrou o contrato, o cara vai cumprir o contrato e ele vai tocar o presidente. Ou seja, o mercado não foi pego de surpresa, como muitos dizem, né? Mas o mercado se utiliza dessa ferramenta de que vai haver interferência na Petrobras. E aí ele causa um pânico para haver queda das ações, os acionistas majoritários, vendem as suas ações para os acionistas minoritários. Os acionistas minoritários compraram a ação a R$30, não é? E os acionistas majoritários vêm e compram a ação a R$21, R$22, conforme fechou o pregão ontem, e já ganhou mais de 12% entre ontem e hoje. Então é dessa maneira que ocorre essa manipulação perversa do mercado. E é engraçado, só para concluir, confrade, para não me estender demais, é o seguinte, é engraçado, a XP, né, a corretora de investimento XP, até sexta-feira, a recomendação para a Petrobras estava neutra, não é? Depois da sexta-feira à noite e ontem, segunda-feira, a XP passou a recomendar o quê? Venda. Peraí, o cara me recomenda a compra de uma ação da Petrobras a R$30, mas quando ela cai para 21, ele recomenda a venda? Para eles comprarem, confrade.
E depois que ele recomendou venda, na segunda-feira, subiu 12%. Então, peraí, eu recomendo a compra, né? Tava neutro lá, então se tá neutro você pode comprar a R$30. Mas quando ela cai para 21, não pode. Ou seja, a 30 você pode comprar, a 21 não. E aí ele veta, né, a compra a 21 e aí a ação sobe para mais de 24 hoje. Eu não consigo entender essas corretoras de investimento. Ô, confrade, aquele vídeo que a gente gravou falando sobre isso daí, o ciclo vicioso do mercado, né? Que são os propagandistas do sistema, que essas corretoras ficam anunciando que é hora de comprar na hora que tá na alta, mas na hora da baixa ele nunca fala agora que é hora de você comprar, ele fala agora é de você vender para mim comprar. Sim, aí o que vai acontecer, confrade? Esses representantes da XP Investimentos vão falar o seguinte: olha, a nossa carteira valorizou 20% no mês de fevereiro. Só que valorizou 20% no mês de fevereiro porque o mês de fevereiro foi um mês atípico. Não foi um mês comum. Foi um mês atípico onde houve mudança na direção da empresa e o mercado aproveitou para especular. Só que eles pegam essa propaganda, essa marketagem, né, e bombardeiam o cidadão médio que não tem tempo para estudar o mercado, né, de que o dinheiro dele está rendendo pouco na poupança, que ele tem que confiar na XP Investimentos, que o dinheiro dele vai valorizar. Quando, na verdade, a XP Investimentos está prejudicando o acionista que ainda não pegou aquela malandragem do mercado. Porque para você pegar aquela malandragem do mercado, vai 1, 2, 3 anos, né? Ô confrade, continuando o assunto aqui, mas o que acontece? Às vezes a gente vê a população também falando o seguinte, ele fala assim, olha, precisa privatizar a Petrobras para que o preço dos combustíveis sejam baixos, né, para que haja mais concorrência. Mas aí a gente começa a entender o seguinte, aí as pessoas não conseguem entender como que é composto o preço do combustível, né? Porque a gente tem o preço do combustível é o seguinte, do valor que a gente vê lá na bomba, aí tem uma parte ali na gasolina, em torno de 30% da Petrobras na gasolina, e no diesel 40% daquele valor é da Petrobras. O restante, ele está repartido na CID, no PIS, PASEP e no CONFINS. E tem os ICMS estaduais, que chega entre os estados, variam em torno de 12% a 34%. O Rio de Janeiro é o campeão aí, com 34%. São Paulo, se eu não me engano, eu acho que é 25%. Aí você tem também Minas Gerais, também que tem o ICMS muito alto. E isso que impacta também no preço do combustível. Por quê? Porque esses estados aí, hoje em dia, muitos foram desindustrializados e para não perder receita, o que eles fazem? Eles aumentam o ICMS dos combustíveis, porque ali você tem um consumo muito grande. Só para dar um exemplo aqui, vamos supor, no Rio de Janeiro, a cada litro hoje, né, em média hoje aqui no Rio de Janeiro, a cada litro de gasolina vendido lá no Rio aqui tá quase R$6 a gasolina no Rio. O governo pega R$1,68 da gasolina. Ele pega R$1,28 de imposto sobre o etanol e ele pega 0,46 centavos no diesel. E assim vai, né? O São Paulo também pega R$1,07. Mas a gasolina de São Paulo ainda é uma das mais baratas do Brasil, né? Não, então eu digo assim, você pega os estados como o Rio de Janeiro, e aí você pega aqui, ó, Bahia não, é Minas Gerais. Minas Gerais também, ele pega R$1,50 sobre o litro da gasolina, e 0,51 centavos de etanol e 58 centavos praticamente do diesel. Então assim, é isso que encarece o combustível, esse alto índice de ICMS cobrado pelos estados, que muitas vezes o próprio consumidor, que é nós, desconhece. Então a gente fica achando que é culpa da Petrobras, mas não é culpa da Petrobras. Às vezes o combustível da Petrobras sai a R$2,50 lá da refinaria. Mas aí você tem a BR distribuidora que ganha, você tem o dono dos postos que ganha, você tem o PIS, CONFINS, a CID e mais o ICMS quer dizer, dobra de preço, confrade. Sim, e só vale lembrar que, por exemplo, o Rio de Janeiro, se eu não me engano, é o estado que mais tributa em cima da gasolina, né? Isso, é isso mesmo.
é o estado que mais tributa. São Paulo tem a gasolina mais barata ou uma das mais baratas do Brasil. Agora você pega, por exemplo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que são os estados que tributam bastante em cima do combustível, são estados que estão todos quebrados. O que o Rio de Janeiro hoje tem de indústria? Não tem absolutamente nada. A pouca indústria que o Rio de Janeiro tem é a Petrobras, que os caras ainda querem privatizar, não é? Minas Gerais foi entregue a um incompetente, principiante, o Romeu Zema, que é do Partido Novo que critica o imposto alto. E lá tem um imposto, por exemplo, mais alto sobre a gasolina do que São Paulo, não é? O Rio Grande do Sul também é outro estado que está quebrado. E esses estados aí, em algum momento, foram industrializados, não é? Como não tem uma industrialização pesada, e a pouca indústria que tem ainda, o governo conseguiu atrair para lá essa indústria oferecendo isenção fiscal, o Estado fica sem poder de arrecadação. Não é? Assim como o governo federal, ele não consegue arrecadar dinheiro para a Previdência. Por quê? Porque emprego com carteira assinada praticamente inexiste no Brasil de hoje, não é? Ô, confrade, aí também tem o seguinte, além desses... Então, aí significa o seguinte, confrade. Então não adianta você trocar, retrocar ou destrocar presidente, porque o que pesa no preço dos combustíveis são os impostos que a gente vê sobre isso. Agora, o que acontecia na época do governo do PT da Dilma? A Dilma acabava absorvendo uma parte dessa subida do combustível, acabava fazendo com que a Petrobras, às vezes, não tivesse um lucro tão alto, ou às vezes chegasse até a ter um prejuízo, mas ela fazia com que esses aumentos excessivos não passassem diretamente para o consumidor. Você acha que o Bolsonaro pode fazer isso por um período curto, confrade? Não, de maneira alguma. Não é? Com o Paulo Guedes dá explicação para o BTG Pactual, para o mercado financeiro. Ele é um representante do sistema financeiro ali no governo. Ele não vai permitir uma política econômica, por exemplo, que beneficie o social e cause prejuízo ao financeiro. Isso daí de maneira alguma, e quem achar que isso vai acontecer está redondamente enganado, porque o Bolsonaro não foi eleito com essa bandeira. Se quisessem que isso ocorresse, que votassem no PT, que votassem no Ciro Gomes, não no Bolsonaro, não é? O negócio do Bolsonaro é o quê? Mesmo que o Brasil tenha petróleo, não é? O Brasil é como se não tivesse petróleo. Por quê? Porque ele segue o mercado internacional, não é? E eu quero falar sobre uma outra questão ainda sobre o preço da gasolina, né? Eu quero falar sobre o seguinte, confrade. A gasolina no Brasil está custando entre 90 e 91 centavos de dólar, não é? Nos Estados Unidos, a gasolina do americano custa entre 75 e 76 centavos de dólares. Ou seja, a gasolina do americano não tem tanta diferença em relação à gasolina do brasileiro. Os Estados Unidos é um país rico, o Brasil é um país emergente, porém produtor de petróleo. É o que eu falo. Tudo bem, tem essa questão aí de que tem estado que tributa muito sobre o combustível, mas é o seguinte, a gente tem um outro problema que é a política monetária do Brasil, né? A política monetária do Brasil de ter um câmbio extremamente desvalorizado atualmente, não é? E olha que eu não sou um defensor do câmbio muito valorizado não, porque isso prejudica a indústria nacional. Sou favorável ao cálculo que acho que o Bresser Pereira fez, que é o câmbio de equilíbrio, onde você não prejudica tanto o poder de compra da população e ao mesmo tempo não prejudica a exportação da indústria brasileira. Mas do jeito que o câmbio está aqui, mais de 5,40, isso daí prejudica e muito o poder de compra do brasileiro, que tem um dos piores salários mínimos entre os nossos vizinhos aqui. Nosso salário mínimo é menor que o do Paraguai, é menor que o do México, é menor que o da Bolívia. Então, e nós, só para concluir, confrade, e nós temos uma renda per capita parecida, similar com a de Botsuana, não é? Uma renda per capita inferior à da Ilhas Maurício. Então, quando o brasileiro fala aqui de Botsuana, Ilhas Maurício, o brasileiro acha que tem dinheiro, mas se você for conferir os dados econômicos, esses países africanos são bem mais ricos que o Brasil, não é? Agora, o 90 centavos de dólar
não é? Que é a média da gasolina brasileira, aqui no Brasil dá mais de R$ 5. Dá 5 e poucos reais. Isso para o cara que ganha de 1 a 3 salários mínimos é muito, não é? Então não tem o que fazer. Você pode colocar a gasolina a 30 centavos de dólares. Se o câmbio brasileiro continuar se desvalorizando, a gasolina vai continuar cara no Brasil. Não tem jeito. Ô, confrade, também vale lembrar que a Petrobras, ela importa muita gasolina também para abastecer o mercado interno. E você também acaba tendo esses custos de importação. Por quê? Porque o que as pessoas muitas vezes não têm acesso a algum tipo de informação. O governo, esse atual governo, o que ele está fazendo com as refinarias? Ele está pedindo para baixar a carga. O que é baixar a carga na refinaria? É você baixar a tua produção. Então você tem uma refinaria onde você tem uma produção assim, ela está trabalhando a 85%, 90%. Então você tá refinando bastante produto ali. Quando ele manda baixar a carga, você diminui totalmente essa quantidade de produto. Você está diminuindo a capacidade de produção da empresa. Aí que acontece, várias unidades ficam ociosas e qual que é a intenção? É justificar prejuízo para a Petrobras, é justificar a ociosidade da empresa para poder vender a empresa, entendeu? Sabe qual que é o problema do brasileiro também? Obviamente esse governo aí é completamente entreguista e quem elegeu ele também não pode reclamar do preço da gasolina, do gás, não é? Inclusive do arroz, porque o brasileiro exporta arroz e o governo resolve importar arroz da Tailândia, por exemplo, não é? O câmbio é esse preço. Com o câmbio a 5,40. Óbvio que o arroz aqui vai ser caro, você está importando em dólar. Mesmo que você esteja comprando da Tailândia, toda transação internacional é feita em moeda forte, principalmente o dólar. Então o arroz vai chegar caro aqui. O grande problema do brasileiro é que ele não admite que é pobre. O Brasil é um país pobre, não é um país rico. Só que o brasileiro ele quer consumir, por exemplo, a quantidade de gasolina que o americano consome, que é um país rico. E ao mesmo tempo que ele quer ter o poder de compra do americano em gasolina, ele quer ter o bem-estar social do alemão, sem pagar a carga tributária do alemão e reclamando da carga tributária atual, não é? Então, assim, se você quer ter o estado de bem-estar social do alemão, você tem que ter uma carga tributária diferente. Se você quer ter o poder de compra do americano, você tem que melhorar a competitividade do país, não é? Isso daí passa por investimento em educação. Isso daí os próprios economistas liberais sérios falam. Não acontece que o brasileiro ele quer ter o estado de bem-estar social da Alemanha, pagando a carga tributária do Chile e tendo o poder de compra do americano. Isso não existe. Ô confrade, mas aí então a gente vê o seguinte, que nessas questões aí que a gente vê o Bolsonaro falando, o governo falando, na verdade é só discurso, porque não vai conseguir baixar o preço do combustível, pode trocar o presidente, colocar outro, não vai baixar, a política vai se manter a mesma, porque ela está igual ao mercado internacional e o brasileiro que se vire para pôr gasolina no carro. Sim, o que o Bolsonaro fez aí é o que ele está fazendo desde que iniciou o seu mandato, que é jogar para a galera, né? O que ele está fazendo é jogar para a galera e falar, olha só, troquei o presidente da Petrobras, tentei negociar algumas coisas, mas infelizmente o fique em casa, vocês vão ter que pagar a conta. Sendo que o mundo inteiro ficou em casa, não foi só o Brasil. O mundo inteiro ficou em casa e no mundo inteiro teve auxílio emergencial e no mundo inteiro não teve essas distorções de preço que está tendo aqui no Brasil. Então, não é? compadre, mas é aquilo que você falou no início do vídeo. O que acontece? Ele com esse discurso, ele convence os caminhoneiros, né? Então o caminhoneiro ele começa a falar, ó, é o seguinte, eu troquei o presidente, a política econômica da Petrobras não pode mudar, então é o seguinte, se você quiser preço baixo de combustível, você que vai brigar lá com os governadores estaduais. Eu não tenho mais culpa nesse cartório, entendeu? Sim. E outra, confrade, só para a gente concluir isso daqui falando sobre a gasolina e também a energia elétrica, porque petróleo é energia, a gasolina subiu, a energia subiu também. E o que acontece? Como todos sabem, o Brasil está sofrendo um grande problema do quê? De desemprego brutal, de uma informalidade brutal. Com essa informalidade brutal, muita gente passou a fazer comida na sua casa e registrar a comida da sua casa em aplicativos de entrega, como Rappi, iFood, Uber Eats, não é? Só que, com a alta do gás,
e da energia fez encarecer a comida que o cara faz para vender, porque ele foi para a informalidade, ele não consegue emprego, ele fala, vou fazer comida para vender. E ele encarece essa comida para vender porque o gás subiu, a energia subiu. E aí o motoqueiro que entrega essa comida, ele precisa colocar gasolina, não é? Tanto que hoje já teve manifestações aqui no Brasil de Uberes protestando contra a Uber porque a tarifa continua a mesma. Não é? É engraçado esse pessoal do Uber também, porque eles estão protestando contra o Uber porque a tarifa continua a mesma. Não estou defendendo a empresa, não. Mas não protesta contra o Bolsonaro. Você entra aí no carro de 80% dos Uberes defendem o governo Bolsonaro. O protesto desses Uberes é o seguinte: a gasolina subiu, mas a tarifa do Uber não subiu. Peraí, se o problema é a gasolina, então que proteste contra o governo, não contra a empresa. Pelo contrário, defendem o governo. Então, voltando a concluir o meu pensamento anterior, é o seguinte: o camarada que estava desempregado aí, a Deus dará, resolveu fazer comida na sua casa, registrar os seus pratos lá nos aplicativos para um camarada entregar. Só que com isso, o preço do final do prato subiu. O preço final do prato subindo, ele não consegue vender porque o povo acha muito caro, não é? E o Uber da motocicleta, do iFood, do Rap também não está compensando tanto entregar mais. Por quê? Porque o preço do combustível subiu, não é? Então não está tendo tanto lucro, não é? Já não tinha tanto lucro, mas está tendo um lucro muito menor que não está compensando a gente rodar. Tanto que no Distrito Federal alguns Uberes pararam de rodar. Por quê? Porque o preço da gasolina já não compensava ele colocar o carro em circulação. Então o Bolsonaro está conseguindo destruir até a economia informal, não é? Para a gente ver o nível que está chegando o Brasil, não é? E pensar que esse pessoal que apoia o governo estava com medo do PT transformar o Brasil numa Venezuela, quando quem está fazendo isso é o próprio Bolsonaro. Até emprego de entregador e da mulher que faz o seu prato para vender no aplicativo estão com os dias contados se o gás continuar a subir desse jeito. Tem estado que o gás já está mais de R$105. Confrade, a gente não sabe onde vai parar. Mas por hoje é isso, né, confrade? Tentar explanar um pouco aí do que a gente acha sobre isso daí. E quer falar mais alguma coisa, confrade? Não, é basicamente isso até o momento. A gente falou sobre a especulação do mercado, sobre as ações da Petrobras, sobre o preço da gasolina, imposto, né, o problema da produção nacional, a questão do poder de compra e agora sobre a questão do trabalho. Por hoje é isso, se inscrevam no canal, estamos juntos. Um abraço.